Bom dia, seja muito bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV, um programa que o acompanha de segunda a sexta-feira, onde nós trazemos para si uma manhã bastante informativa, uma manhã bastante agradável e uma manhã bastante tranquila, é verdade. Comece bem o seu dia, comece com o Manhãs na TV, um programa feito especialmente a pensar em si. Estamos consigo durante mais ou menos uma horinha e, como eu disse, de segunda a sexta-feira, nós trazemos convidados espetaculares com projetos fantásticos e hoje não é exceção. Também trazemos projetos de solidariedade social, também trazemos vários projetos até si, exatamente para que você saiba um pouquinho aquilo que se faz no nosso país e arredores, é verdade, e arredores. E hoje não é exceção, nós hoje temos um programa fantástico para si. Vamos estar à conversa com a Vanessa Sobral, ela que nos vai trazer o Pacagi. Quer saber o que é? Espetacular, você vai adorar. Que nós estivemos a ver e é espetacular. Você vai ficar assim, boca aberta. É espetacular. E se você também tiver um projeto e gostaria de vir aqui ao nosso programa Amanhãs na TV, nós temos todo o gosto em recebê-lo. É só entrar em contacto connosco através dos nossos meios que vão sempre passando em rodapé. Por exemplo, através de mensagem privada no Facebook. Também o poderá fazer através do e-mail, manhãsnatv@gmail.com, através do nosso contacto telefónico. Não perca esta oportunidade de estar aqui, de dar a conhecer ao mundo o seu projeto, aquilo que o faz sorrir, aquilo que você faz com corpo e alma, com todo o coração, para que toda a nossa audiência também conheça aquilo que lhe faz feliz. É verdade. Nós estamos aqui porque você existe desse lado e queremos que você continue connosco. Nas nossas redes sociais, você também pode colocar lá o seu gosto, o seu like e também fazer o comentário acerca do programa que você viu e o que é que você achou. A sua opinião é importante para nós. E como eu disse, hoje nós temos um programa fantástico e nós vamos então passar a conversa com a Vanessa Sobral. E já estamos de volta e nós vamos então estar à conversa com a Vanessa Sobral, ela que nos vai trazer o projeto Pacagi. Quer saber o que é? Então, nós vamos conhecer a Vanessa. Bom dia, Vanessa. Olá, bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. Vanessa, tem um projeto fantástico que se chama Pacagi. Exatamente. O que é que significa? Pacagi é Parties, Cakes e Gifts. Começa pela parte das festas, portanto tudo o que envolve festas e os bolos e os presentes personalizados que faço para os meus clientes. E como é que começou este gosto pela papelaria personalizada, por estas coisas? Como é que esse gosto começou? Começou pelo primeiro aniversário da minha filha. Eu queria fazer tudo para a festa dela e com a ajuda de uma amiga fomos fazendo, ela foi-me dando algumas dicas como é que havia de fazer e surgiu o primeiro aniversário dela. E depois, no primeiro aniversário, o que é que aconteceu? Portanto, eu montei tudo, aluguei um espaço e montei tudo, desde as bandeirolas, caixas de pipocas, portanto, montei a festa toda e a partir daí foram-me perguntando se eu fazia, várias amigas, devias de vender, tu devias de vender, porque tu tens muito jeito. E a partir daí surgiu todo um gosto enorme pela papelaria personalizada. Porque você fez tudo, foi você que fez tudo exatamente para a festa da sua menina. Sim. E lembra-se do tema? Foi o Winnie the Pooh. Não é um tema muito comum para primeiro aniversário, mas é um ursinho que eu sempre gostei muito e eu achei que, como ela também não tem gostos com um ano, eu assim, vou fazer então este tema. E como é que surgiu este gosto de fazer esta parte da papelaria? Porque é uma coisa que dá trabalho, não é? Dá. São muitas horas de volta do computador a tentar ir buscando um elemento aqui, um elemento ali e tentar conjugar, portanto, todo aquele design. E depois de você fazer este trabalho ou montar esta festa para a sua filha, você sentiu que, também com o incentivo das suas amigas, que era uma coisa que poderia continuar? Sim. Lá está. É um incentivo muito grande da parte delas e foi com isso que fui sempre ir pescando novas personalizações para fazer. E o que é que mais gosta na parte da papelaria personalizada? É mesmo a parte infantil. Eu vou buscar uma imagem, por exemplo, de uma mini e consigo transformar aquela imagem. Mudo-lhe as cores, mudo vários apontamentos e vou criando novos designs.
Uhum. E como é que você faz isso? Você tem faz isso em casa, certo? E como é que você se inspira para fazer essas coisas? Porque às vezes não é muito fácil, não é? Não. Porque a forma como nós temos que fazer, o que é que nós vamos fazer a seguir, quais são os passos, como é que isso é feito? Eu vou buscar muitas imagens ao Pinterest e acabo por, às vezes no Google, vou pesquisar vários elementos para conseguir depois entre eles tentar tudo aquilo que eu reuni, tentar que fique bem. E neste processo todo, qual é a parte que mais gosta? Eu acho que é a parte de, quando tenho tudo já esquematizado, tentar, isto encaixa bem aqui, isto encaixa bem ali, e depois no fim, quando não gosto, desmancha tudo outra vez, volto a fazer novamente até ficar mesmo como eu gosto. É a parte que eu mais gosto, é mesmo o criar. O criar. Sim. Muito bom. E quando nós pensamos em criar, não é? Quando era pequenina também tinha esse gosto? Não. Não. Não, nunca tive. Nunca fui uma criança que pudesse criar alguma coisa diferente, ou mesmo em desenhos. Nunca fui nada assim, nada. Esse gosto veio depois, não é? Veio Veio. também depois com a maternidade, não é? Sim. Nós queremos fazer as coisas para os nossos filhos, sermos nós a tratar, não é? tratar. Tem sempre outro gosto, não é? Embora a festinha do ano seja assim uma festinha quase mais para nós do que para eles, não é? Exatamente. Mas que também exige muito de nós. Como é que foi a reação dos seus familiares, dos seus amigos, quando eles viram tudo aquilo que você tinha produzido para a festa? Eu não tenho uma família muito reativa nesse aspecto. Mas gostaram, disseram que estava tudo muito bonito. Os amigos, principalmente, gostaram muito daquilo que viram e recomendaram, e acaba por fluir tudo a partir daí. O Winnie the Pooh não é uns desenhos com uns tons muito suaves. Não é? São assim mais fortes, são bons. Eu gosto imenso do Winnie the Pooh. Gosto imenso de toda a história, acho que a história é super interessante. E até tenho uma história engraçada do meu filho por causa do Winnie the Pooh. Muito gira também, do meu mais velho, que já tem alguns anos. Mas uma das coisas que mais eu acho que deve ser interessante é tentar conjugar aquelas cores para o aniversário de um ano. Sim. Sim, tentei Manteve as buscar- cores. Mantive algumas cores, as imagens principalmente, e fui buscar o rosa, tentar que ficasse assim o mais mimoso possível. As letras das bandeirolas eram cor-de-rosa. Tentei criar assim mesmo aquele mimoso que se pede para um aninho. Geralmente quando nós temos, quando lhe pedem uma festa personalizada com as coisinhas para a festa, tem, por exemplo, conjuntinhos já próprios para as festas? Não, faço tudo. no Faz momento. tudo. Sim. E o que é que geralmente os pais costumam pedir nessas alturas? Eu É a norm- caixinha das pipocas? Sim, caixas das pipocas, as bandeirolas, as bandeirinhas, as caixas das pipocas, as caixas das batatas. Eu faço pacotes de batatas personalizado e é super giro ver os pais. Uau! Porque é mesmo o pacotinho das batatas todo ele envolvido com uma personalização. Então, geralmente é o que pedem mais. E os topperzinhos também para colocar na comida. É o que pedem mais. É o que pedem mais. Sim. E para conseguirem fazer, você faz até que idade, mais ou menos? Faço para todas as idades. Para todas as idades. Sim. Então é sempre um desafio criar. Sim. E qual foi, assim, do mais velho que teve que fazer até agora? Porque Eu estamos acho a falar que de um o projeto que já último- tem vários anos, portanto já Sim. tem 6 anos. Sim. O mais, entre aspas, adulto que eu já fiz foi o tema Fortnite. Para adulto é raro pedirem este tipo de artigos, mas o último foi mesmo o Fortnite. 9, 10 anos. E quais são as cores que são usadas no Fortnite? É o preto, predominante é o preto, mas tentamos sempre colocar outro tipo de tons. Eu pus também um lilás, que também vai buscar conforme vai evoluindo acho que é um jogo, não sei se estou a dizer algum disparate, mas acaba por ir buscar alguns tons de várias personagens também. Boa. E depois, passado algum tempo, não é? Surgiu algo que você tem aqui e que é uma delícia que vocês têm que visitar. O Insta da Vanessa, que está espetacular.
Obrigada. Vocês têm que ver a delícia que lá está em cada foto, que é um espetáculo. Depois surgiu algo que não era muito comum, que foi os bolos. Sim. A pastelaria. A pastelaria. A pastelaria, não é? Como é que surgiu esse gosto? Através das amigas. Através das amigas. É bom ter amigas assim, que nos incentivam a ir para a frente. Sem dúvida Não alguma. é? Sem dúvida alguma. E esta minha amiga incentiva-me muito. E ela disse-me assim, faz um bolo para a Páscoa. E eu disse a ela, eu não sei fazer bolos. E ela, experimenta, eu dou-te uma receita e tu experimentas. E eu experimentei e naquele momento, por acaso, fez um clique e tentei pesquisar mais sobre o tema e ela acabou por também ajudar-me com uma escola, que é a escola com amor e carinho. Faço aqui publicidade à Patrícia. E foi através da Patrícia que eu descobri as massas, os recheios e tudo sobre pastelaria. E começou a fazer e saiu-se bem logo à primeira? Não, nem sempre. Fazia 1, 2 vezes até ficar mesmo bem, porque online é sempre diferente do que presencialmente e acabava por, mas porquê é que isto não me está a correr bem? Mas o que é que eu estou a fazer de errado? Eu estou a seguir aqui os passos todos da receita, o que é que está a correr mal? E depois também com a ajuda da Patrícia acabei por conseguir. Porque o incentivo para nós irmos para a frente naquilo que nós gostamos, não é? Ou muitas vezes para os amigos que nós temos à nossa volta, que às vezes veem certos potenciais que a gente às vezes não se apercebe, não é? E que nos incentivam a ir para a frente. Você tem uma frase muito interessante que diz: cada projeto é único e exclusivo. E todos os bolos que nós vimos, que você tem no seu Insta, eles são únicos. Portanto, não são bolos que a gente possa dizer este é o bolo, este bolo foi criado e depois foi para aquela festa. Portanto, é uma coisa única. Portanto, quando você tem o contacto com o cliente, como é que você chega a esse processo de elaboração do bolo? Normalmente eu peço sempre uma imagem de referência, porque é através daquela imagem que eu vou ter outras inspirações e depois também pesquisar muito sobre aquele tema e sobre, por exemplo, se for um tema de cores, acabo por ir pesquisar bolos com aquelas cores e depois fazer uma ligação com aquilo que eu estou a imaginar, com a fotografia do cliente. É assim que eu tento sempre criar. Mas o seu bolo os seus bolos, as fotos que você lá tem, que também é a Vanessa que tira, mais uma paixão da Vanessa, que a gente já vai falar mais um pouquinho à frente acerca disso, não é? Sim. Sobre a fotografia. Mas também quando você cria os seus bolos têm algo muito interessante, que eu olho para cada um deles, das fotos que você tem lá no Insta, e o que nós vemos é personalizado, elegante. Não é? O que é que você pretende, ou qual é o seu objetivo quando você faz um bolo? O meu objetivo é que o bolo seja o elemento principal. Aliás, o bolo é o elemento principal da festa. A gente, quando olha, a primeira coisa que tentamos sempre perceber ou ver é o bolo. E eu tento sempre fazer algo que crie também essa diferença do que aqueles bolos comuns que a gente estamos habituados a ver. E quando foi a parte dos recheios e a parte dos cremes e isso, como é que a Vanessa faz? Portanto, nesse workshop de massas e recheios já tem vários bolos, quais os sabores que ligam melhor entre si, e depois eu também, como gosto pessoal, acabava por experimentar. Deixa ver com este aqui como é que funciona. Com este aqui, qual é o sabor que vai transmitir. E acabo por ter agora a minha lista de massas e a minha lista de recheios e também as combinações, já as minhas sugestões, digamos assim. Quais são as massas que são mais solicitadas? A de chocolate e a de red velvet. De red velvet. Sim. E os recheios? Os recheios, o de chocolate e o de morangos e creme mascarpone. Boa. E você hoje, por acaso, até nos trouxe não é? Que o bolo é lindíssimo, conforme vocês podem ver aqui, não é? O bolo é lindíssimo. E este bolo é de cenoura. É de cenoura. Com recheio de? Chocolate. Ora bem. Muito bom. E qual foi o objetivo quando criou este bolo? Elegante. O objetivo que eu queria é que tornasse e ficasse um bolo elegante.
E a combinação da cenoura com o chocolate, para mim, é a melhor combinação. Lá está, tenho que trazer aquilo que eu gosto e acabo por também transmitir isso ao cliente. Às vezes o cliente, quando está indeciso, eu disse, olha, o bolo de chocolate, o bolo de cenoura com chocolate é maravilhoso, mas nem toda a gente aprecia de cenoura e tento sempre também dar a minha opinião, o que é que fica melhor com que massa e com que recheio. A parte de cima eu acho muito interessante, porque tem as rosas e tem, parece uma concha, não é? Sim. E remonta-nos assim para sítios, eu acho giro porque, e vocês vão com certeza partilhar da minha opinião também, que é, quando nós vemos uma foto sua de um bolo, quando nós olhamos para um bolo seu, nós viajamos, portanto, nós olhamos para aquilo e imaginamos, é espetacular, não é? Tipo, parece praia, é um bolo intemporal, quer dizer, dá para nós associarmos a várias coisas e eu acho isso muito interessante, conseguimos ter essa leitura quando nós olhamos para um bolo. Sim, e conseguimos transformá-lo. Em vez de estar rosa com as flores, se tivesse azul, e em cima, em vez de ter o apontamento dourado, se tivesse o branco, podia ser uma concha e com vários elementos decorativos do mar em cima, transformaríamos este bolo num bolo do mar. Muito giro, muito bom. E algo também bastante importante, não é só os bolos que a Vanessa faz, não é? O que é que a Vanessa faz mais? Faço os cupcakes, as bolachas decoradas, faço os cake pops, é aqueles bolinhos no palito que parecem um chupa para as festas. Que são espetaculares, você tem uma foto giríssima deles em azul, Sim. não é? Muito giros, e eu olhei para aquilo e pensei, aquilo parece um gelado. É os cake cycles. Os Cake Cycles, Sim. muito giros. E aqueles são feitos de quê? Aqueles é cobertura de chocolate e por dentro geralmente eu ponho sempre o bolo que, quando pedem, faço sempre com o bolo do bolo que o cliente pediu, mas geralmente tem sempre bolo por dentro. Também pode conter algum tipo de recheio, se assim o cliente desejar. Porque aquele que nós vemos que está no seu Insta é azul. Sim. É azul. E também é importante a parte da visualização das cores. É uma coisa que também a preocupa, a conjugação das cores. Sim, sim. Não é muito fácil. E tentar que as cores liguem bem umas com as outras. E ajuda muito a pesquisar paletas de cores, para ver que cores é que podem combinar umas com as outras. Portanto, quando nós recorremos aos seus serviços para, neste caso, por exemplo, que pode ser um serviço completo em termos de papelaria personalizada e juntar a papelaria personalizada à parte do bolo, não é? À parte da pastelaria, que é espetacular, porque às vezes temos que ir procurar esses serviços separados, não é? Sim. E assim acabamos por conseguir conjugar até aquilo que nós queremos para o enfeite da parte da papelaria, não é? E nós também temos aqui algumas fotos lindíssimas. Esta foto que nós estamos a ver é do quê, Vanessa? Esta foto é um bolo tie-dye, com a tendência tie-dye. Então ele é todo colorido à volta e depois tem os sprinkles, tem o escorrido de chocolate. E ele é por dentro é de quê? Ele por dentro foi de chocolate, salvo o erro, com morango. Boa. E aqui temos o quê? Temos os brigadeiros de creme brulee, de chocolate e leite ninho. Boa, de creme brulee. Muito bom. E aqui também temos um bolo muito giro. Este é o quê? Este é de cenoura com doce de leite. E os brigadeiros são de churros. Churros, espetáculo. Muito bom. Muito bons. Muito bons. E este? Este foi um bolo que uma cliente disse, eu não quero nada de cake design. É um bolo simples. E saiu este bolo com frutas, flores comestíveis e brigadeiro. E é um bolo simples. E é um bolo simples. Este bolo é espetacular. Era aquele que estávamos a falar em Das off. borboletas. Das borboletas. E eu acho isto lindíssimo. Mas curiosamente, este bolo foi para o aniversário de uma menina de um ano. De um ano, sim. Mas é um bolo intemporal, não é? Sim, é diferente. Normalmente associamos o bolo de um aninho àquele bolo muito infantil. E às vezes trazer também a diferença para esse, porque é o primeiro aniversário. A criança não percebe. Portanto, a festa, lá está, é mais para mais nós. para os adultos, sim. E acho que aqui a mãe até disse, faz qualquer coisa ao teu gosto.
porque é mesmo só para, para passar ali o dia, portanto faz ao teu gosto. E saiu aquele bolo. E este é aquilo que nós estávamos a falar há pouco. É os geladinhos. Os geladinhos, não é? Que não são geladinhos. Que não são geladinhos, sim. Como é que eles se chamam? São cake cycles. Cake cycles, muito bem. E são lindos, parecem uns gelados, dá vontade a gente comer, pegar neles e comer. Muito bom. E isto também é muito solicitado para as festas. São. Para compor a mesa do bolo, principalmente, ou para dar de oferta aos convidados. Olha. Numa caixinha personalizada com um lacinho, acaba por fazer diferença. Este é muito bonito. E este? Este foi o bolo do meu aniversário. Muito giro. E este tem os... Este tem o stencil, tem os macarrons e tentei criar assim um bolo, lá está, simples, mas elegante ao mesmo tempo. Muito bom. E tinha recheio de quê? Este era de cenoura com morango. Cenoura com morango. Cenoura com morango. É muito bom. Eu que sou fã de chocolate, eu sou chocolateira mesmo, tentei experimentar no meu bolo um recheio com uma massa a ver se combinava. E este que estamos a ver aqui é o quê? Este foi pão batizado, são as bolachinhas decoradas e os donuts de forno. Também decorados. De fornos decorados. Sim. Os donuts de forno decorados têm recheio? Não, são simples. Sim. Boa. Este foi também o bolo de batizado que complementava as bolachas e os donuts. Boa. Este é o tema viagens. Muito giro. E quando nós pensamos quando nós pensamos nos bolos, naquilo tudo que é necessário fazer, é uma coisa que dá muito trabalho, não é? Tá. E conciliar isto com a família muitas vezes nem sempre é fácil. Sim. É uma aventura. É uma aventura. É com 2 filhos pequenos, relativamente pequenos, a mais velha tem 6, o mais pequeno tem 2, é mais difícil se torna. Sim. E depois são muito ativos e requerem muita atenção nestas idades. E a mais velha também gosta de participar quando está a fazer os bolos? Não. Não gosta? Não gosta. Gosta de vê-los assim, já prontos. Mas não participa. Não gosta de participar. Quando nós falámos há pouco aqui neste, por exemplo, neste cupcake, o que é que nós podemos encontrar? Porque este cupcake é super elegante, não é? Super tranquilo. É um cupcake que a gente olha, e mesmo para quem não gosta muito de cupcakes, pensa, dava-te uma dentada, não é? Sim. Como é que se inspira para fazer estas coisas? Tudo me inspira, digamos assim. E, por exemplo, com outras colegas também da mesma área, com alguns trabalhos que vão fazendo, e também no Pinterest acabo por ir pesquisando muitos elementos e acabo por tentar, sim, acho que fica elegante com as rosetas. Assim. E quais são estes cupcakes, por exemplo, são feitos de quê? Estes são de limão com recheio de caramelo. Limão com recheio de caramelo. Ou seja, não é aquele cupcake simples, tem sempre, digamos assim, uma descoberta no meio. Vê-se o sabor, acaba por, digamos, é curioso comermos o cupcake e não ser aquele bolo simples. Porque o limão com o caramelo são gostos opostos. Não é? Mas você gosta de misturar esses sabores diferentes, não é? Sim, sim. Para criar uma intensidade diferente, porque também quando há pouco nós falámos também do recheio, por exemplo, de cenoura com morango, não é? Não é muito normal, não é? Não. Nós juntarmos um legume e um vegetal, os sabores, não é? E que fiquem tão bem. Está sempre a par das tendências que geralmente estão em vigor? Sim, e por exemplo, tento também, quando faço essas criações, dar uma fatia aos amigos, também para me dizerem a opinião, porque lá está o meu gosto, pode não ser o gosto da outra pessoa. E qual é que costuma ser a opinião deles? Tem sido positiva. Tem sido positiva. Tem. Eles dizem mais doce, menos doce, sei lá, a massa podia ser diferente. Eles são muito críticos ou não? Não. Os meus bolos são muito equilibrados. Não são extremamente doces, mas também não são um bolo assim sem sabor. Acaba por estar tudo muito equilibrado, tanto a massa como o recheio e a combinação. Para mim, eu não sou fã de bolos muito doces.
Então acabo por tentar equilibrar ali o sabor de um com o sabor do outro. E isso é muito importante, porque principalmente hoje em dia as pessoas muitas vezes não preferem um bolo tão doce, não é? Não, sim. Mais porque também tem depois outras partes, que já vão ter outros bolos, né, na festa, mas são bolos que dá para qualquer ocasião. Sim, Faz inclusivamente para casamentos e tudo, não é? sim. E nós temos uma história muito interessante, você quer ouvir? Não quer? Quer ouvir? Nós vamos ouvir a história da Vanessa. É verdade, Vanessa, porque ela esteve-nos a contar em off uma história muito engraçada do casamento da Vanessa. É verdade. Foi, não foi? Que Foi. foi a Vanessa que fez a parte da decoração, não é? E a parte dos bolos. Portanto, é uma coisa que você gosta mesmo. Sim. Então conte-nos essa história. A parte dos bolos não fui eu que fiz. Fiz só a parte da papelaria. Da papelaria, sim. Fiz os arranjos florais, fiz a emenda, fiz o placar de entrada, portanto, onde é que os convidados iam se sentar. Certo. Fiz os convites, portanto, fiz tudo. Mas a gente quer saber pormenores, Vanessa, porque você disse-nos uma coisa muito interessante, que tinha o painel da entrada. Sim. Era o quê? Era uma tela, aquelas telas dos pintores que pintamos. Tinha a parte azul e depois eu coloquei areia em baixo com umas conchinhas e tinha uns barcos com os noivos e tinha cada convidado tinha o seu barquinho. Muito giro. E qual foi o seu objetivo quando decidiu escolher aquilo para o dia do seu casamento? Na altura também foi para poupar algum dinheiro. E como estávamos ao pé da praia, eu decidi, eu vou criar também aquele gosto do primeiro aniversário. Portanto, nós casámos, eu e o meu marido, em 2017. 2017 não, em 2016 eu acho que ela ainda não tinha um ano. Ou tinha, olha, não sei. Ai meu Deus. Já estou baralhada, mas desculpa. E já são muitos anos, eu já estou com ele, vai fazer 14, portanto já são alguns anos. E tentei, pelo gosto, tentar criar também algo que fosse meu e olhando e ver que fui eu que fiz, para mim é muito gratificante. Isto um pouquinho antes de você decidir desenvolver a pastelaria personalizada. Desculpa, a papelaria personalizada. Sim. Porque depois não foi só isso que você fez. Porque toda a gente espera no dia do casamento, não é verdade? No dia do casamento, o que é que nós esperamos? Nós esperamos que a noiva fique calma e relaxada, tranquila, para poder usufruir o dia. Mas a Vanessa não, porque a Vanessa não dormiu para a Vanessa. Fiz os arranjos florais no dia anterior ao casamento e estava tão nervosa com o dia que não dormi. E como é que foram os arranjos florais? Também é uma coisa que você gosta? Sim, digamos que sim, porque lá está, é toda a parte criativa. Então tínhamos uma taça de vidro, a água era azul e coloquei as flores também entre azul e branco e com o vivaz. Ficou muito bonito. Havia um objetivo para a água ser azul? Havia. Estávamos em frente ao mar. Portanto, nós casámos em Sesimbra e todo o restaurante era tudo em vidro e dava para ver o mar. Portanto, fazia todo o sentido. E o que é que eles acharam depois no dia? Porque supostamente eles esperam uma noiva tranquila, relaxada. A Vanessa não dormiu. Não. Mas depois estava 5 estrelas no dia, porque a gente fica sempre lindas e maravilhosas, não é verdade? Exatamente. Sempre lindas e maravilhosas. Mas como é que foi depois você olhar para aquilo tudo, não é? E que é o seu dia, não é? Que é o vosso dia, não é? Seu e do seu marido, mas olhar para aquilo e pensar, eu consegui fazer isto para o meu dia. E quem consegue fazer aquilo que eu fiz, consegue muito mais. Sem dúvida alguma. Você tem uma frase muito interessante lá no seu Insta que diz: seja positivo, seja paciente, seja persistente. Porquê? Todos os dias são bons, mas há sempre aquele dia em que nós quebramos e achamos que isso não está a dar certo, isso não vai dar certo. Mas há que persistir e lutar todos os dias por aquilo em que acreditamos. E é no meu projeto e é nisto que eu acredito.
Então, bora para a frente e vamos ser persistentes. Exatamente. E lembra-se qual foi a primeira festa que fez da papelaria personalizada? Foi a Patrulha Pata. Patrulha Pata. Sim, Que também é um tema que tem cores assim bastante fortes. bastante forte, sim. Não fugi aos tons, fiz tudo dentro dos mesmos tons, também estava a começar e foi para Angola. Foi para Angola? Foi, Muito bom. foi. Portanto, também fazes exportações para fora. Neste caso, a rapariga que quis que eu fizesse a festa do aniversário do menino, ela tem cá a família, então eu mandei para a família e ela, como veio cá, depois levou para Angola. Que bom. E geralmente esses kits incluem aquilo que nós falámos há pouco, né? A parte das batatas, das pipocas, os bolinhos do palito, que o nome foge-me, mas pronto. Tem a parte do bolo, tem a parte das bolachas personalizadas. Em relação às bolachas personalizadas, nós temos aqui algumas que estão muito giras porque saem dentro de um guarda-joias, digamos assim, não é? A gente gosta sempre destas coisas maravilhosas. Estas, por exemplo, que nós temos aqui, neste caso nós temos uma branca, temos uma rosa e temos uma verde água. Elas são de quê? Elas são de limão. São de limão. São de limão. Toda a bolacha é de limão? A bolacha em si é toda de limão, sim. E a parte de cima? A parte de cima é pasta de açúcar. Pasta de açúcar. Sim. E tem uns desenhos muito bonitos. O porquê destes desenhos? É um ovo da Páscoa, digamos assim, e aquele formato das flores, das folhas, todos os elementos, queria trazer tudo que interligasse umas coisas com as outras. E elas ficam muito bem interligadas porque nós conseguimos ver aqui, não é? Com licença, aqui na parte da bolacha. Esta, por exemplo, é branquinha, mas aqui na minha mão até fica bem. Ela tem flores. Sim. Portanto, ela é super... É daquelas coisas que nós olhamos e pensamos. É super elegante, quase nem dá vontade de comer, não é? Mas você tem sempre muita atenção aos pormenores. Os pormenores para si são muito importantes. São. Muito. Porquê é que são importantes os pormenores para si? Acho que os pormenores é aquilo que vão fazer de diferente nas minhas criações. Ter aquele pormenor faz todo o sentido. Por exemplo, aquele cupcake, se não tivesse as flores, era um cupcake, digamos assim, as flores em si dá ali um apontamento elegante àquele cupcake. Você situa-se, pronto, você tem, não tem loja física, mas está em Corroios. Portanto, se nós precisarmos dos seus serviços, digamos assim, que são espetaculares, portanto, a partir de hoje acredito que vai ter muito mais, porque nós gostamos muito destas coisas e os bolos são fantásticos, e toda essa parte da papelaria personalizada também. Você também faz as entregas, não é? Nós pode-se encomendar, como é que nós podemos fazer? Através do Instagram. Ou pelo número de telefone, ou pelo e-mail. E pelo Instagram, qual é a página? Pacagi? É Pacagi_Parties Cakes Gifts. Como é que é? Já tem estes projetos há alguns anos, não é? Sim. E é uma coisa que a inspira. E você, quando fala deste projeto, é muito interessante porque os seus olhos brilham. Portanto, é uma coisa que você fala com muita paixão, com muito gosto, não é? Como é que é, ao longo destes anos, que você tem visto o seu projeto? Tem sido uma evolução enorme. Olhar para há uns anos atrás e ver os primeiros trabalhos e ver o que aqui está é muito gratificante para mim. E é muito bom ter o feedback dos clientes. E é isso que me faz continuar a fazer estas doçuras. Porque você também se interessa muito em estar sempre informada das tendências, daquilo que está em voga na altura, mas também você também gosta muito de estar preparada em termos de formação, portanto você também se preocupa com essa parte. Acha que é importante, falando agora em termos tanto da papelaria personalizada, porque também é uma coisa que está sempre a evoluir, não é? Mas também em termos de pastelaria, acha que é importante a formação? Sim, no meu caso foi super importante e acho que mesmo a pesquisa toda de novas tendências
acho que é isso que vai fazer evoluir mais o meu trabalho. Estamos sempre em constante aprendizagem. Quando nós pensamos nos bolos, especialmente nos bolos infantis, quais são os sabores que são mais utilizados? Mesmo porque muitas vezes nós temos aquela situação, por exemplo, quando fazemos a festinha para as crianças, do bolo não ser muito doce, do bolo não ter, porque às vezes há crianças com algumas restrições alimentares, em termos da parte do doce, por exemplo. Qual é o doce ou o recheio, digamos assim, que é mais correto, que é mais solicitado para festas infantis, dos mais pequeninos? Normalmente pedem sempre ou o bolo de baunilha ou o bolo de chocolate. Se for o de baunilha, pedem com recheio de chocolate, mas eu digo sempre que não é eu uso chocolate meio amargo, portanto não é aquele chocolate de leite, não vai ser extremamente doce ou enjoativo para as crianças. Portanto, esses são os mais pedidos. Não é? Sim. Os mais crescidos preferem também esse tipo de recheio ou já preferem, já tentam ir para outros sabores? Vão para outros sabores. E quais são os sabores que são mais... O Red Velvet, o de chocolate, que acaba por ser sempre aquele bolo de eleição, mas principalmente o Red Velvet. Muito bom. E quando nós pensamos que esta qualidade que você já tem na sua casa, alguma vez pensou em ter uma loja física? Sim, é um dos meus sonhos e é para isso que luto todos os dias para ter um espaço meu. Porque eu acho que é importante as pessoas poderem ir ter consigo, não é? E poderem ver ao vivo. E poderem provar também. E poderem provar. Porque é sempre diferente online do que ter um espaço físico. E gostaria de ter o seu espaço físico na zona de Correios? Sim. Ou na zona de Lisboa? Zona de Correios. Na zona de Correios. Sim. Muito bom. Porque lá o ritmo é um bocadinho diferente daqui ou é muito parecido com Lisboa? Não, é super diferente. É super diferente. É super diferente. É mais calmo, não é? É mais calmo. E gosta mais dessa parte mais tranquila que também lhe dá-lhe espaço para você poder criar? Gosto da parte tranquila, sim. Gosto. Eu não gosto, eu confesso, não gosto muito de Lisboa, por toda essa azáfama toda. Gosto mesmo de estar tranquila. Em termos da papelaria personalizada, o que é que nós podemos contar? Não só, por exemplo, você também faz disse há pouco, para os gifts, né? Para entregar os presentes para entregar no fim, Sim. ou mesmo quando é algum evento empresarial, por exemplo, que lhe peçam algumas dessas, o que é mais solicitado nesses presentes? Os brindes para as crianças, brindes. sim. E também as boxes que eu faço, umas boxes, por exemplo, para aniversário, que contém tudo o que quiserem lá dentro, seja doces. Estou aberta sempre a sugestões novas. Conseguia-me fazer, por exemplo, já fiz mielheiros personalizados, com vinil, tudo personalizado para, por exemplo, tema viagens, e dá sempre um presentinho extra à pessoa que vai receber. Portanto, recebe sempre numa caixinha toda personalizada. E isso é bom, porque as pessoas gostam das coisas personalizadas, não é? Muitas vezes, nós às vezes vamos a certos sítios e é tudo igual. Toda a gente tem igual, toda a gente faz igual. Mas quando nós encontramos um sítio, um local onde marca a uma pessoa, neste caso, não é? Que marca pela diferença, pela forma de fazer as coisas, acaba por atrair muito mais pessoas, não é? Porque nós gostamos de coisas personalizadas. É uma coisa que você tem constatado, que as pessoas procuram coisas mais personalizadas, coisas únicas para elas. Sim, sem dúvida alguma. E acho que é a diferença que acaba por... lá está, é mesmo ser diferente. E o ser diferente também implica muitas vezes também ir buscar e imaginar coisas novas, não é? Sim. Porque você tem que estar sempre a evoluir, não é? Porque não há... se nós não evoluímos, ficamos para trás, Sim. Não é? Mas quais são os tons dentro da papelaria personalizada? E agora falamos para uma parte mais adulta, não é? Para, sei lá, para um evento empresarial, para uma festa
de adulto, uma festa normal, um encontro de amigos, também muitas vezes nós precisamos de certos adereços, não é? Para fazer as nossas mini festinhas ou os nossos encontros com os amigos ou Sim. uns miminhos que a gente quer entregar aos amigos. Quais são os tons que geralmente são mais solicitados pelos adultos? Se for para empresas, é os tons da empresa. Se for masculino, os pretos, os azuis, os verdes, os dourados. Se for para um evento feminino, os rosas, os amarelos, os beges, é o mais solicitado. E os dourados também, é o mais solicitado. É o mais solicitado. Sim. E geralmente quando eles pedem, com quanto tempo de antecedência, por exemplo, em relação à papelaria personalizada, com quanto tempo de antecedência que é necessário eles fazerem um pedido para si? Eu peço sempre 3 a 4 semanas para ter tempo de criar e também mostrar ao cliente se gosta, e depois tem a outra parte que é o cortar, o montar. Porque você também tem uma parte muito interessante no seu Insta que fala sobre isso, não é? Sim. Pedir com antecedência para as coisas. Pode-nos explicar um bocadinho? Sim, é importante ser com antecedência, porque quanto maior a antecedência, mais tempo vamos ter para chegar de encontro àquilo que o cliente pretende. Do que, por exemplo, 2 dias de antecedência. Não dá, é impossível fazermos algo único em tão pouco tempo. Mas depois você tem lá vários passos, não é? Sim. E quais são os passos? Eu tenho um link de formulário em que tem não tanto a papelaria personalizada, porque o meu foco neste momento é mais a pastelaria. Então, eu tenho 2 Instagrams. Tenho este dos bolos e tenho um à parte para a papelaria personalizada. No dos bolos, nesse link de formulário, é o formulário para o orçamento, em que tem todos os passos daquilo que eu preciso de saber para poder fazer o orçamento ao cliente. E quais são algumas dessas informações que é necessário? Porque muitas vezes nós pensamos, ok, eu quero um bolo mais ou menos assim, mas há certas perguntas que são sempre importantes fazer, não é? Sim. Primeiramente, se é com entrega ou com levantamento, porque se for com entrega é outra gestão que eu tenho que fazer, ou então muitas das vezes contrato uma empresa à parte para me poder fazer essas entregas. E depois é as massas, os recheios pretendidos e se tem restrições alimentares também. E depois peço sempre também para colocarem um ficheiro em anexo se de alguma inspiração ou de algum bolo que queiram, para eu poder me inspirar também. De acordo com as restrições alimentares, da pessoa consegue adaptar o bolo? Ou não? É assim, eu não o faço. Prefiro... porque as minhas massas e os meus recheios já estão testados, já têm estrutura suficiente para poder estar assim intacto várias horas e já são receitas que estão testadas para poder entregar ao cliente em segurança. Então, quando tem alguma restrição alimentar, tento sempre falar com o cliente e tentar perceber se há alguma restrição mais aprofundada, por exemplo, a lactose. Os meus bolos levam leite, levam vários derivados do leite e tento sempre perceber essa parte, porque pode ser perigoso. E acha que seria, isto agora sou eu aqui a divagar, não é? Acha que seria, assim, possível vir fazer um bolinho aqui na nossa cozinha do Manhãs? Sim. Era giro, não é? Era giro. Porque eu acho que era tão interessante nós vermos a Vanessa a trabalhar, não é? Porque você olha para os bolos e você vê que os bolos têm classe e que são bonitos e que são super agradável à vista. E a gente às vezes até olha e pensa, epá, se calhar é melhor nem comer para não estragar, porque ele está tão bonito, não é? E são feitos assim com tanto amor, não é? E isso vê-se. Eu acho que era muito interessante você vir um dia aqui e mostrar na nossa cozinha como é que se faz, não é? Porque uma das coisas muito interessantes em relação a este projeto fantástico que você tem da pastelaria, tanto como da papelaria, mas neste caso da pastelaria, uma das coisas muito interessantes que eu acho é... a Vanessa não tinha pretensões de vir a fazer isto, portanto, foi uma coisa que foi surgindo, não é? E você não ficou, como se costuma dizer, olha, agora não consegui, paciência, eu não tenho o mesmo jeito, não é? Você foi persistente.
Foi persistente. Foi persistente. Você foi batalhando, portanto, não era a sua especialidade, não era, mas isso não quer dizer que nós não nos podemos especializar nisso. Exatamente. Não é? Porque muitas vezes nós pensamos assim, eu não tenho jeito, isto não tem nada, dou ali, eu não tenho jeito nenhum. E às vezes quando nós nos esforçamos e nós queremos, se temos essa vontade, nós acabamos por ganhar-lhe o gosto e conseguimos melhorar e fazer coisas que a gente nem pensava. É isso que você pensa a respeito de si? Sim, eu costumo dizer, o que era uma brincadeira tornou-se uma paixão, portanto acabo por ficar satisfeita com tudo o que eu tenho feito até agora. E como é que é a reação do seu marido? Porque ele, pronto, você não fazia estas coisas, não é? Pronto. Como é que é a reação dele de ver você a evoluir e a crescer nestas coisas, em coisas que você não eram, como a gente diz no normal, não era a sua praia, não é? E neste momento você está completamente diferente, está num patamar muito bom e já tem vários anos disto, portanto, e tem tudo para continuar a crescer. Como é que o seu marido vê isso? Ele apoia-me imenso e acha que realmente ao início ele está a giro, ele agora vê os meus bolos, epá, está muito a giro, a reação é totalmente diferente. Sim. Mas fica muito feliz. Fica muito feliz. Sim. E ele acredita no seu potencial. Sim. Assim como as suas amigas e as pessoas à sua volta. Porque também é importante nós termos o apoio da família para estas coisas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante termos alguém do nosso lado que nos apoie, que nos dê força todos os dias para estarmos em evolução constante. Como é que você se vê daqui a uns anos? Vamos lá, daqui a 5 anos. Isso é uma pergunta difícil, mas acho que vejo-me, gostava muito de ter o meu espaço e já ter toda a gente olhar, epá, aquele bolo foi a Vanessa que fez, aquele bolo, eu quero o bolo da Vanessa. Isso para mim era onde eu gostava de estar. Eu acho que tem tudo para chegar aí e ultrapassar, Vanessa, porque eu acho que tem todos uma classe e você tem vontade e tem gosto. E é algo bastante importante. Você acha que já aprendeu tudo o que tinha para aprender em relação à pastelaria? Não, estamos sempre a aprender. Todos os dias aprendemos alguma coisa diferente e alguma coisa nova. Exato. E a parte do crescer a cada dia com aquilo que nós gostamos de fazer também é importante. É muito importante. Sente que a sua pastelaria está mais madura do que estava no início? Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Porquê que acha isso? Se tivesse aqui o meu colega dizia assim, lá estás tu com as perguntas difíceis. São perguntas difíceis. Esqueci-me da pergunta, entretanto. Quando nós pensamos que nós já crescemos, já fizemos várias coisas, não é? E nós vamos tentando melhorar sempre, é sempre um desafio. Sim. Não é? Porque quando nós já temos mais ou menos aquela vontadezita e aquilo já vai dando, a gente pensa, não está muito bom, mas pronto. Mas o intuito da Vanessa e é o que nós temos visto e que temos estado aqui a perceber é que a Vanessa vai melhorando. Portanto, coloca o seu coração, a sua alma, tudo o que você é, né? Nesse projeto fantástico, no Pacagi, e que nós vemos esses resultados. Portanto, quando nós pensamos que já aprendemos tudo, ainda falta, nós ainda precisamos de crescer mais, não é? As coisas estão tão diferentes. Sente que vai conseguir chegar onde quer chegar. Sim, sim. Tento sempre criar técnicas novas, estou sempre a aprender, estamos sempre a aprender. Todos os dias é uma evolução constante. Por exemplo, não é com o bolo do cliente que eu vou experimentar a técnica que vi no YouTube. Vou, por exemplo, num bolo falso, ponho o creme todo à volta desse mesmo bolo e experimento aquelas técnicas novas e no próximo já vou, é o aperfeiçoamento. E quais são as técnicas que são mais usadas agora? Porque os bolos, eu acredito que os bolos são muito diferentes do tempo dos nossos avós, quando eles faziam, não é? Sim. Vê uma grande evolução em termos de pastelaria, a nível geral, do tempo dos nossos avós até agora. Sim. A técnica mais usada, que eu tenho visto mais, é o stencil. Portanto, pormos mesmo o stencil no bolo e depois colocar o creme quando tiramos o Para quem não stencil. entende o que é o stencil? É
uma folha que tem vários recortes com uma ilustração ou com um padrão, mais como o padrão, e quando é como tempo de escola, como fazíamos com o stencil, pôr o lápis dentro daqueles quadradinhos, é exatamente a mesma coisa, mas com o stencil para os bolos, com o padrão. Quando passamos o creme, quando tiramos, fica o padrão no bolo. Muito giro. E essa é uma das partes que você também gosta, que é a parte do criar. Sim, sim. Muito bom. Quando nós olhamos, neste caso aqui, você, por exemplo, usou flores que não têm nada a ver, por exemplo, com um creme, com o recheio. Por que você gosta de introduzir estes elementos que não são naturais, não é? Sim. Acho que neste caso são as flores secas. Dá um apontamento diferente aos bolos do que aquelas. Ficam muito bonitas as flores com creme, mas eu pessoalmente, para mim, gosto mais de ver este tipo de flores nos bolos. Nos bolos primaveris, nós estamos na fase da primavera, quais são os bolos que são mais pedidos? Porque geralmente nós pensamos assim, os bolos têm épocas, ou não? É assim, se for, por exemplo, se não for para nenhum evento, mas quando é para algum evento, pedem sempre mais algo que tenha a ver com a pessoa em si, não com a época. E é a partir daí que você também consegue criar. Sim. Se estivermos interessados, se o nosso pessoal que está lá em casa estiver interessado nos bolos da Vanessa, como é que podemos entrar em contato consigo? Através do meu número de telefone, ou pelo e-mail, ou pelas redes sociais. Que é? pakagi_parties_cakes_gifts. O e-mail é encomendas.pakagi@gmail.com e o número de telefone 910-126-587. Portanto, sempre mais ou menos com 2 a 3, neste caso disse-me... 3 a 4 semanas. Sim, até porque alguns dos meus clientes já deixam, por exemplo, os bolos marcados para o ano seguinte. Pois, eu vi isso lá no seu Insta. Sim. Deixam os bolos já marcados para o ano seguinte. Já deixam os bolos Muito sinalizados para o ano seguinte. Para garantir sempre, naquela data, terem o bolo. Sim. Muito bom. Portanto, isso quer dizer que numa próxima ocasião vamos ter cá a nossa Vanessa, porque agora já podemos chamar a nossa Vanessa, não é? Já é da casa, a nossa Vanessa, para fazer assim um bolo espetacular e também para nos vir falar mais do seu projeto quando estiver maior, quando tiver o seu espaço. Vanessa, foi muito bom estar a conversa consigo. Muito bom saber que nós devemos sempre perseguir os nossos sonhos. Sem dúvida alguma. Não é? E não desistir. E não desistir. Como diz a Vanessa, seja positivo, paciente e persistente. E persistente. Quer deixar uma palavra para os nossos convidados? Um beijinho. E nós, já sabe, se quiser conhecer mais, vá ao Insta da Vanessa, que eu acho que você vai ficar surpreendido. Vimos aqui algumas fotos, vimos aqui algumas coisas que a Vanessa faz muito bem e que nós temos todo o gosto também que ela cá venha uma próxima vez e que esteja connosco, onde nós podemos conversar mais. E nós estamos nos últimos segundos finais do nosso programa. Obrigada, Vanessa. Obrigada eu. Até uma próxima. Obrigada. E para si que está aí desse lado, já sabe, no final do nosso programa nós gostaríamos que você fosse às nossas redes sociais e colocasse lá aquilo que você gostou acerca do nosso programa, alguma questão, e também já sabe que depois este programa vai ficar disponível para si no nosso canal de YouTube, mais ou menos daqui a 2 semaninhas, para que você possa partilhar. É verdade, nós já estamos muito pertinho da Páscoa, portanto nós desejamos que você tenha uma Páscoa muito boa, muito feliz, não coma muitos doces, muitos não, mas se quiser doces e coisas espetaculares pode contar aqui também com a nossa Vanessa Sobral da Pakagi, onde você também fica muito bem servido com os belos bolos da Páscoa. É sempre um prazer estar aqui consigo, de segunda a sexta-feira, e nós contamos consigo com outros convidados, outros temas, nós contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau, até lá.